Olá pessoal, dando continuidade à aula de ontem, hoje nós vamos falar de figuras planas. Ontem falamos de figuras não planas e hoje vamos conhecer quais são essas planas. Então vamos lá que a aula vai começar. Muito bem, e como eu acabei de falar, hoje o assunto da nossa aula é figuras geométricas geométricas planas. Figuras geométricas planas. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer a você que geometria é uma parte da matemática que se dedica a esse estudo das formas, tá? E é bem interessante você começar a perceber à sua volta todas as formas matemáticas que tem no nosso cotidiano. Retângulos, quadrados, círculos, todas essas formas matemáticas estão em nossa convivência, né? Eita, motoca passando. Pois bem, vamos conhecer a aula de hoje, vai ser bem rapidinha, apenas para a gente conhecer quais são essas figuras geométricas planas. Então vamos começar por esta figura que se chama círculo. Olha só o nome dessa figura, círculo, ok? Vamos separar as coisas, isso não é uma bola, bola é um objeto, bola é aquele objeto utilizado para alguns esportes. Tanto é assim, né, para você não fazer essa confusão, que existe um esporte chamado futebol americano, cuja bola não é um círculo, né? Eu não sei se você já viu, mas no futebol americano eles têm lá uma bola mais ou menos assim. E basicamente isso. Não estou sabendo desenhar direito, né? Mas isso daqui é uma tentativa, né, de uma bola de futebol, futebol americano, que não é, olha só, que não é o círculo. Então, só para você fazer essa diferença aí na sua cabeça sobre o que é o círculo. O que é o círculo, tá bem? Deixa eu desligar essa caixinha. Muito bem. Então, pessoal, este é o nosso círculo, que não é uma bola. A bola do futebol brasileiro, basquete, ping-pong, normalmente não, sempre são redondas, né? Mas vamos ficar com esta palavra. Esta forma plana se chama círculo. Depois nós vamos para a próxima, que é o nosso querido e usado quadrado. Quadrado, obviamente, você já sabe, ou seja, quatro lados. Nem preciso eu dizer isso para você, né? 1, 2, 3, 4 lados totalmente iguais. 4 lados iguais, exatamente do mesmo tamanho. E você vai aprender futuramente que trata-se, cada cantinho do quadrado tem 90 graus de ângulo, ou seja, forma um ângulo reto. Então essa é uma característica básica do quadrado, tá certo, meu povo? Depois do quadrado nós vamos falar sobre o triângulo. O triângulo, ele tem 3 lados. 1, 2, 3. Por isso o nome dele, né? Eu vou melhorar isso daqui. Ou seja, 3. 3. E aqui a palavra ângulo, portanto, 3 ângulos, né?
Existem alguns outros tipos de triângulo. Este triângulo que está aparecendo na lousa de vocês, na tela de vocês, se chama um triângulo equilátero. Significa que ele é perfeito, ele está exatamente na mesma proporção. Se eu colocar ele de um lado, do outro lado, ele vai ter exatamente o mesmo tamanho. Assim como o quadrado, né? Cada lado aí tem exatamente o mesmo tamanho. Agora vamos supor que eu desenhasse um triângulo diferente. Aqui você vai tentar me perdoar aí, mas perceba, este lado aqui, ó, é totalmente diferente deste lado, né, que é bem maior. Então, assim, isto é um triângulo equilátero. Este outro triângulo já não é um outro tipo de triângulo, mas é só para você saber que temos vários tipos de triângulo, tá? Triângulo, três lados. Porém, existe o triângulo equilátero, que é o triângulo cujos lados são perfeitos, do mesmo tamanho. E aqui é o nosso retângulo. 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 Que é igual ao quadrado. Igual assim, entre aspas, né? Porque ele também tem ângulos retos, que você vai aprender depois, que são 90 graus. Para quem trabalha para quem já teve algum tipo de construção na sua casa, sabe a importância de um ângulo reto, né? Se o pedreiro não tirar a linha direito, não tirar o prumo, não tirar o esquadro direito da casa, suas paredes vão ficar tortas. É isso aqui que tem a ver. Um ângulo de 90 graus significa que está perfeito aquele cantinho ali da sua parede. E a diferença entre o quadrado é que você percebe aqui que tem 2, né, os lados 1 e 2 são iguais, e os lados 3 e 4 são iguais, mas o lado 1 é diferente do lado 3, né? E o lado 3 é diferente do lado 2, e o lado 2 é diferente do lado 4, e assim sucessivamente. Ou seja, são dois lados iguais e dois lados diferentes, né? Diferentes entre esses dois primeiros lados. Estas são algumas características do retângulo, tudo bem? Depois do retângulo, nós vamos ter o losango. 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 O losango tem 1, 2, 3, 4 lados, como você pode perceber, mas olha só os ângulos dele, né? Olha os ângulos, como são diferentes, tá certo? Este é o losango. Depois nós temos aqui, olha só, não vou contar as pontas não, eu vou contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5 lados. E como se chama essa figura plana? Pentágono. Pentágono. Não sei se vocês vão lembrar, mas esse penta, né, esse pentacampeão, refere-se a 5. Estão lembrados, né? Pentacampeão. 5 lados. 5 lados, e esse é o pentágono. Outra característica do pentágono é que os ângulos, porque assim, você olhando este ângulo é um ângulo bem aberto, né? Esses ângulos também são iguais, tá? Todos os ângulos, todos os cantos do pentágono são iguais. E nessa característica nós vamos ter vários outros, né? O pentágono, o hexágono, e aí vai crescendo, né? O octágono. Mas esse aqui é só trouxe o exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexágono. Olha só que nome bonito. Hexágono. Hexacampeão. Lembram-se desta historinha? Hexa, 6. No caso da nossa figura, 6 lados. Do mesmo jeito da anterior, todos esses cantos, todos esses ângulos são iguais, né? Todos os cantos têm ângulos iguais entre si. E aqui é o
paralelogramo. Quase não cabe o nome do rapaz. Paralelogramo. Este paralelogramo parece um retângulo um pouco dobrado, né? Então, assim, ele também tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. E olha as características dos cantos dele. Temos 1, 2, ó. 1, 2, esse ângulo e esse ângulo são mais fechados, né? Nós temos dois ângulos aqui opostos, né? Dois ângulos abertos. E paralelo. Essa palavra paralelo, ela é bem importante, no sentido paralelo, eles estão na mesma direção. Só que também é uma característica de vários, do quadrado, por exemplo, do losango. O losango também, ele tem linhas paralelas. Se você conseguir observar só as linhas, elas seguem na mesma direção, não é? Então, assim, uma definição do paralelo é que se você tiver duas linhas paralelas, duas faixas, né, paralelas, elas seguem no mesmo caminho, na mesma direção e elas nunca se batem. Olha que interessante. Imagine se você tivesse aqui, imagine se você tivesse um pentágono. O pentágono, ele não tem entre si linhas paralelas. Você consegue perceber? Se nós puxássemos essas linhas aqui, é porque o meu desenho está muito feio, mas eu acho que vai dar para você entender. Elas chegariam num ponto que elas se cruzariam, não é? Então, linhas paralelas são esse sentido. São linhas retas, numa direção exatamente igual, que nunca vão se tocar, nunca vão se cruzar, porque elas seguem a mesma direção, sempre. E aí o nome paralelogramo, tá? Mas vocês perceberam que o quadrado tem essa mesma característica, que o losango, que o retângulo, tudo bem? E revisando aqui nossas formas, não são as únicas, tá? Tem outras, mas também estou trazendo só um resumo para vocês. Revisando, nós temos o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o losango, pentágono, hexágono e paralelogramo, tudo bem? E a aula de hoje era só para a gente revisar essas formas geométricas planas e até a próxima aula. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus.